A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Tá? O Bolsonaro acabou de falar isso. O Bolsonaro tá com o Tarcísio lá no Vilela agora, no Inteligência Artificial. E isso confirmou, curiosamente, eu resgatei algumas matérias de 2023, de 2024. Vocês lembram? Bolsonaro acusa Zambelli por todo o mal na sua vida, dizem aliados. Porque a questão é a seguinte, o Bolsonaro entende que ele perdeu por 0,9%, e ele acha que aquela questão da Carla Zambelli sair armada na véspera da eleição, que aquilo ali pode ter feito a diferença, aquilo ali pode ter sido a diferença, e aí, como ele não conseguiu permanecer no poder, aí, agora ele é réu, vai ser preso, etc. Então, tudo o que aconteceu de mal na vida dele, ele acredita a Carla Zambelli. E como eu disse, ao longo de 2023, de 2024, saíram várias matérias de bastidores, falando, olha, o Bolsonaro, por exemplo, o esculacho de Bolsonaro em Carla Zambelli na reunião do PL, ninguém filmou isso. Era bastidor, a gente não sabia se era verdade ou não, mas agora tá claro que era sim tudo verdade. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer... Aqui eu não podia deixar passar uma observação. Olha só, ele falou que ele perdeu porque foi roubado. Falou isso várias vezes. Descreditou o TSE, descreditou o Azul, né? Agora, se você pensar na entrelinha do que ele tá dizendo, é que a questão do TSE, das urnas eletrônicas, foi justa. Porque você vê que ele acredita a uma questão factual da Zambelli, tal, que pode ter mudado a opinião das pessoas, mas ele não tá aqui reclamando ou questionando a legitimidade de que o que as pessoas digitaram na urna foi aquilo que saiu lá no site do TSE. Perceba então que no fundo ele sabe que o resultado é verdadeiro. E aí, pessoal, seguindo com o vídeo, ele obviamente falou da questão da Débora. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Pierpaolo Bottini, que é um dos maiores criminalistas do país, é professor de Direito na Universidade de São Paulo, na USP. E então eu vou colocar a primeira fala do Bozo e depois eu coloco hoje na Globo News o Pierpaolo Bottini dando um show. Foi o melhor exemplo que eu já vi, mostrando ali como que a Débora realmente deveria ter sido condenada. Débora é uma pessoa normal. Cabeleireira? Uma cabeleireira. Ele é casado, o marido é pintor, mora aqui no interior de São Paulo, e estava lá nesse dia. E naquele dia, ela pegou o batom e pintou lá. Aquela loucura que tem ao contrário. Em relação a ela, eu acho que teve até um efeito negativo até, né? Porque 14 anos, 30 milhões, né, de multa e tudo mais, eu acho que pegou... Tem pessoas até da esquerda achando que foi exagerado, né? Imagina a Débora que não vê os filhos dormindo e acordar. Um de 7 e um de 10 anos de idade. Ela está 2 anos em preventiva. Uma repercussão enorme nas mídias sociais. E eu achei curioso porque o Pierpaolo Bottini na Globo News hoje não foi naquele ponto que eu sempre repito, olha, a questão não é o vandalismo deu 1 ano de pena só pra ela, a questão é o golpe de Estado. E se ela tivesse sido bem sucedida na questão do golpe de Estado, muita gente ia ser morta, torturada, centenas de pessoas, como foi, por exemplo, na ditadura de 1964, ou milhares ou dezenas de milhares, como foi na Argentina. Então, se a Débora tivesse sido bem sucedida, muita gente ia morrer. Esse que é o ponto. E a condenação dela, que dá lá os 14 anos, que diga-se de passagem, vai cumprir só 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, tá? E aí ela já consegue ir pro semiaberto. Pouca gente fala isso, que vai ser só 2 anos e 6 meses pra ela ter a progressão de pena. Mas enfim, ela não vai ficar 14 anos presa. Mas eu vou colocar aqui a fala do Pierpaolo Bottini. Está demonstrado que ela participou do movimento pelo golpe de Estado, pela abolição do Estado Democrático de Direito. Pouco importa se ela quebrou um vidro do Supremo, se ela pichou uma estátua ou se ela só ficou gritando. Ou seja, se o plano era desestabilizar para que fosse chamada uma intervenção militar, ela teve uma participação que sim atrai para ela essas penas. Porque do contrário, Júlia, vamos imaginar o seguinte, 10 pessoas vão roubar um banco e uma das pessoas fica na esquina para avisar se a polícia chega ou não. Se eu olhar a conduta só dessa pessoa, ela ficou na esquina parada, ou seja, ela não cometeu nada tipicamente relevante, mas na medida em que ela integra esse contexto e ela faz parte desse plano, ela responde também pelo roubo a banco, ainda que ela não tenha se mexido e a polícia não tenha chegado e ela não tenha precisado avisar ninguém. Então isso a gente chama de concurso de pessoas. Se várias pessoas concordam em cometer um crime em conjunto, todas elas respondem pelo mesmo crime, independentemente da sua atuação concreta.
E aí, só pra encerrar, pessoal, eu tive o desprazer de ver na Globo News agora à noite Demetrio Magnoli falando do início do julgamento do Bolsonaro no STF e descendo a lei, voltou com aquela historinha de que o Alexandre de Moraes tinha que se declarar impedido porque ele foi ameaçado de morte. Ora, eu já falei isso várias vezes. Quem deu causa ao impedimento não pode se beneficiar dele. Ou seja, se fosse assim, era só eu ameaçar o juiz de uma causa que eu não quero que aquele juiz julgue e depois eu reclamo lá impedimento do juiz, porque o juiz virou meu inimigo pessoal. Ora, eu que dei causa a indisposição com o juiz, foi exatamente isso que os bolsonaristas fizeram. Então, eu não tenho palavras para descrever como que é vagabundo esse argumento do Demetrio Magnoli. Esse argumento é débil mental. É um argumento e o Camarote foi muito bem ao rebatê-lo. E começou mal. Por que começou mal? Por dois aspectos. Primeiro, porque Alexandre de Moraes, o relator, que era uma das vítimas diretas da tentativa golpista, ele seria preso ou morto, segundo a denúncia apresentada ao Supremo, ele não se declarou impedido, embora esteja nessa condição especial, específica de vítima principal. Além disso, o julgamento se dará não pelo Pleno do Supremo, mas pela primeira turma, sob o argumento especioso de que o Supremo mudou de posição e decidiu que casos criminais são julgados apenas por uma das turmas e não pelo plenário do Supremo. Vamos observar que isso é mais um dos para-brisas das mudanças de posição do Supremo, porque isso cria sementes para que, mais tarde, diante de uma decisão do Supremo, essa decisão seja colocada em questão. Então, o Demetrio levanta alguns pontos, e pontos importantes serem colocados aqui. Desde 2023, ação penal, questões penais são tratadas diretamente na primeira turma. Aí você vai e muda agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso sim seria criar um casuísmo. Isso sim seria criar uma exceção. Se mudou, se você tem hoje já mais de 150 julgamentos acontecidos já do 8 de janeiro, aí você vai mudar agora e vai excepcionalizar porque é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra questão, o ministro colocado, que é o relator, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro, Demetrio fala da questão da tentativa de homicídio. Não há denúncia sobre tentativa de homicídio. Não é isso que está se colocando, é tentativa de golpe de Estado. E aí vem uma outra questão. Todo investigado, se for ameaçar o ministro da Suprema Corte, o ministro da Suprema Corte se sentir impedido por causa disso, acaba tudo. Porque se não é o ministro Alexandre de Moraes, vai ser o ministro Gilmar Mendes, que também foi monitorado. E que tinha também, é importante a gente lembrar, para não ficar no foco, não tinha também uma minuta para prender o ministro Gilmar Mendes, o decano da Suprema Corte do país. Aí, se não, você vai pegar outro ministro. Aí você, na verdade, quem estava no foco era o Supremo Tribunal como um todo. Aí é tirar do Supremo Tribunal Federal esse julgamento. Enfim. Amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com o seu celular, você pode ganhar uma boa renda trabalhando de casa. Tem muita gente aí tirando R$1.500, R$2.000, R$3.000 de renda extra todos os meses trabalhando de casa, usando apenas o próprio celular. Hoje, pela internet, nós temos várias plataformas sérias, tá? Não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso. Então é o seguinte, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo do vídeo, logo que tem a descrição ali, o link da renda extra, você clica ali e aí você vai falar diretamente com o Clayson, né? O Clayson aqui, que também é youtuber, e ali você vai ter todos os detalhes dessa oportunidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.